O projeto de lei número 514 de 2015 da senadora Vanessa Graziotin, que dispõe sobre o direito à amamentação em público, tipificando criminalmente a sua violação. Tramita em conjunto com o projeto de lei da Câmara número 21 de 2018. Parecer da CDH da relatora senadora Regina Souza, favorável ao projeto, com as emendas de número 1 e 2 da CDH, que apresenta. Bom, designo a senadora Selma Arruda para proferir o parecer, né? A senadora Selma Arruda para proferir o parecer da matéria em substituição à CCJ. Senhora Presidente, senhores senadores presentes, senhoras senadoras que compõem a mesa nesse momento. Eu vou fazer a leitura breve aqui, me dando ao direito de encurtar um pouco a leitura, para não ficar muito cansativa. Submete-se nessa oportunidade ao exame desse plenário o projeto de lei do Senado número 514 de 2015, da senadora Vanessa Graziotin, que dispõe sobre o direito à amamentação em público, tipificando criminalmente a sua violação, e o projeto de lei da Câmara, PLC número 21, de 2018, projeto de lei 329 de 2011 da Casa de Origem, do deputado Hugo Leal, que altera o artigo 396 da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, aprovada pelo Decreto-Lei número 5.452, de 1º de maio de 1943, para assegurar à empregada o direito a 2 períodos de descanso de meia hora, cada um, durante a jornada de trabalho, para amamentar ou cuidar de seu filho até que ele complete 6 meses. Em razão do requerimento de tramitação em conjunto e em urgência, as matérias vêm a plenário para deliberação. Análise. O PLS número 514 de 2015 afigura-se em consonância com as regras regimentais e é manifesta a sua compatibilidade com o ordenamento jurídico, juridicidade, e com as normas constitucionais relativas ao processo legislativo, constitucionalidade formal, e ao conteúdo dos direitos e deveres, constitucionalidade material. Em relação ao mérito, entendemos que a proposta merece aprovação, dada a importância da amamentação para a saúde dos bebês e a definição clara, pelo projeto, de um direito à amamentação com todos os estabelecimentos abertos ao público, aos estabelecimentos abertos ao público ou de uso coletivo, independentemente da existência de locais, equipamentos ou instalações reservadas para este fim. O projeto acerta ainda ao inscrever na lei que, mesmo existindo espaço reservado para a amamentação, caberá unicamente à lactante a decisão de utilizá-lo. Eventual abordagem para prestar informação sobre a existência desse local deverá ser feita com respeito e discrição, sem que se constranja a lactante ao uso desse ambiente reservado. Os episódios de constrangimento existem, tanto que levaram o município de São Paulo a editar uma lei que prevê multa para quem constranger ou impedir a amamentação em público. O projeto de lei surge muito oportuno diante da inexistência de lei federal sobre o assunto. Alguns aprimoramentos de texto, contudo, mostram-se necessários. Inicialmente, acreditamos que deve ser acatada a emenda número 1, CDH, aprovada na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, que aprimora consideravelmente a redação do artigo 1º do projeto, ao apresentar a amamentação como um direito a ser respeitado, mais do que permitido, e não apenas em estabelecimentos, mas em quaisquer locais. E ao incluir a palavra respeito no condicionamento das abordagens que tenham por finalidade informar a lactante sobre espaços reservados para amamentação, como bem justificou a senadora Rose de Freitas no parecer da CDH. Em relação ao artigo 2º, que prevê o crime de segregar, proibir ou reprimir a lactante, a postura mais ponderada é afastar essa previsão de crime, com a consequente rejeição da emenda número 2, CDH, para, no lugar,
calibrar mais na repressão civil. É que, conforme o princípio da fragmentariedade, o direito penal é a última instância repressora, que só deve ser utilizada quando os demais ramos do direito se mostrarem insuficientes. E isso tem razão de ser. O direito penal acarreta sanções extremamente pesadas, com privação da liberdade da pessoa e com outros efeitos devastadores reflexos, como perda do emprego, perda de atividades profissionais e etc. No caso em pauta, este Parlamento está, pela primeira vez, dando ferramentas para assegurar o direito da mulher de amamentar publicamente. Não convém já lançarmos mão, desde logo, do direito penal, ao qual só devemos nos recorrer caso, no futuro, se constate que os instrumentos ora criados são insuficientes. No lugar do direito penal, pode-se reprimir o ofensor com sanção civil de natureza pecuniária, cuja eficiência dissuasória também é severa. Sugerimos que, neste caso, seja estabelecido um dano punitivo com valor pré-fixado, sem prejuízo de também a vítima pleitear dano moral. O direito à amamentação em locais públicos ou abertos ao público é estabelecido no projeto, de modo que a sua violação será capaz de gerar danos à lactante que se veja impedida de exercê-lo. Em relação à regra da responsabilização solidária, entendemos que a norma deve ser mais abrangente, incluindo fornecedores de serviço ou outros responsáveis pelos estabelecimentos, logradouros ou edificações, de forma a se alcançar todos aqueles que detenham poder de decisão e que devam zelar para que não ocorram constrangimentos a lactantes em locais ou eventos sob sua responsabilidade. Por outro lado, a responsabilização solidária pela indenização por danos só se justifica caso o ofensor possua algum vínculo de subordinação com pessoas que se busca responsabilizar solidariamente, como se dá no caso do funcionário, que deve receber orientação do empregador a respeito do assunto. No que tange ao projeto de lei da Câmara, embora nos pareça bastante meritório, entendemos conveniente que sua proposta seja melhor debatida por essa Casa, razão pela qual opinamos pelo seu desapensamento para que volte a tramitar autonomamente. O voto. Diante do exposto, o parecer é pelo desapensamento do PLC número 21 de 2018 para que volte a tramitar autonomamente e pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade, boa técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do PLS número 514 de 2015 e da emenda número 1 CDH, pela rejeição da emenda número 2 CDH e pela aprovação das seguintes emendas. Dá-se à emenda do projeto de lei do Senado número 514 de 2015 a seguinte redação: dispõe... É a emenda, por favor. Dispõe sobre o direito à amamentação em público e o dever de reparação de danos em caso de sua violação. Quanto à emenda, a segunda emenda, dê-se ao artigo 2º do projeto de lei do Senado, número 514 de 2015, a seguinte redação. Artigo 2º. Considera-se conduta ilícita, sujeita à reparação de danos sem prejuízo de outras sanções cabíveis, qualquer ato que segregue, discrimine, proíba, reprima ou constranja a lactante no exercício dos direitos previstos nessa lei. Parágrafo 1º. Os fornecedores de serviço e os responsáveis pelos estabelecimentos, logradouros ou edificações respondem solidariamente pela reparação dos danos decorrentes da violação do direito à amamentação previsto nessa lei, praticada por pessoa que lhe seja subordinada, assegurado o direito de regresso contra o ofensor no caso de culpa ou dolo. Parágrafo 2º. Na hipótese do caput, o ofensor terá que pagar indenização punitiva em valor não inferior a 2 salários mínimos, a ser fixado pelo juiz com base na equidade. Parágrafo 3º. A indenização punitiva de que trata o parágrafo 2º deste artigo é cumulável com a indenização devida por conta de outros danos, como o moral e o material, vedado qualquer tipo de abatimento. Esse é o relatório, senhora presidente.
Parecer é favorável ao projeto e às emendas 1 e 2 da CDH. Passa-se a apreciação da matéria. Poderão ser oferecidas emendas até o final da discussão e a discussão está aberta e as emendas também. Pela palavra, presidente. Vossa Excelência. Pela ordem. Pela ordem, presidente. Presidente, primeiro, eu acho de extrema pertinência a aprovação, a apresentação dessa matéria, desse projeto de lei e a aprovação desse projeto de lei. Apesar da gente estar garantindo o direito de exercer na plenitude a maternidade, o que é, por si, um absurdo a gente ter que discutir nesta casa o direito ao exercício pleno da maternidade. Por outro lado, do ponto de vista da saúde pública, nós sabemos que na década de 70 as mulheres foram orientadas a não amamentar e o Brasil virou uma das grandes referências no aleitamento materno, ganhou prêmios internacionais e, com isso, diminuição da mortalidade infantil e uma série de problemas de saúde na primeira, na segunda infância, em decorrência do estímulo e do retorno ao aleitamento materno. Portanto, apesar de achar estranho a gente ter que votar um projeto contra o preconceito ao exercício pleno da maternidade, mas fico feliz que aqueles que não conseguem entender que a maternidade é um direito absoluto das mulheres, que a gente consiga agora punir, se porventura alguém desrespeitar o exercício pleno da maternidade. Muito obrigado, senhora presidente, e parabéns a todas e a todos pela aprovação. PT vota sim. Obrigado, senador Rogério. Senadora, por favor, senador, vou passar para a senadora Rose, por favor. Não, presidente, o Cantarato é do meu estado, senador. Senador Cantarato, então. Muito obrigado, presidente. Fabiano Cantarato. Isso. Eu quero parabenizar todas as mulheres, não só pelo dia 8, porque no Brasil costuma-se sempre parabenizar ou comemorar um dia, sendo que o dia acontece a todo momento, né? E nós temos muito ainda que avançar. E eu estou aqui feliz com a aprovação desse projeto e do parecer da colega. E eu só queria tirar uma dúvida se foi estabelecido como crime ou não a conduta, porque, na minha humilde opinião, esse fato ele merece ser, sim, considerado criminoso, porque com o advento da Constituição as mulheres obtiveram, por exemplo, o direito à licença maternidade, mas muitas empresas começaram a não contratar a mulher ou exigir atestado de esterilidade ou negativo de gestacional. Ou seja, era uma conduta moralmente reprovável que só em 95, com a Lei 9.029, é que ficou estabelecido que exigir na relação de trabalho esse tipo de documento caracteriza, sim, ele ultrapassa a esfera administrativa e ele entra na responsabilidade criminal. Por isso que eu aqui quero deixar claro que a minha opinião é que esse ato, ele transcende a responsabilidade civil e administrativa e merece sim que esse fato, quem de qualquer forma coibir esse tipo de comportamento que está enaltecendo, que está amamentando, que está fortalecendo, que está dando vida, seja considerado crime sim, com a pena. E aí sim, obviamente, nós sabemos que no Brasil tem vários institutos como a suspensão condicional do processo, ou a transação penal, ou considerar a infração penal de menor potencial ofensivo. Mas eu acho que nós não poderíamos perder a oportunidade de, nesse momento, estabelecer que essa conduta é
moralmente reprovável, mas além da reparação pela responsabilidade em eventual ação indenizatória. Esse fato é de tamanha gravidade que merece sim ser considerado crime com a pena ser estabelecida. Então, nesse contexto que eu queria aqui deixar essa minha manifestação e mais uma vez parabenizar as mulheres que lutam. Eu fico triste quando nós vemos aqui reformas da Previdência que quer igualar homem com mulher, quando nós sabemos que a mulher faz 1, 2, 3 jornadas de trabalho. Eu fico triste quando quer fazer uma reforma que iguala a trabalhadora rural e que ainda tem a ousadia de colocar R$400 como auxílio. Eu fico triste quando, em pleno século XXI, nós estamos debatendo um assunto desse, que parece um comportamento da época medieval. Eu fico envergonhado com esse tipo de comportamento, mas é necessário que o Senado dê uma resposta. E a resposta, na minha humilde opinião, é que esse fato seja considerado com repercussão na esfera administrativa, civil e criminal. Muito obrigado. Senador Cantarato, eu vou passar o seu questionamento para a relatora, a senadora Selma, para que ela possa te responder. Senador Fábio Contarato, meu querido amigo, tenho muito respeito por Vossa Excelência e muito apreço também. No direito penal, tem-se uma máxima que o direito penal é a última ratio, ou seja, é o último passo que se chega quando os outros ramos do direito não conseguem solucionar um problema. Então, se considera a técnica legislativa, considera crime apenas depois de perceber que apenas uma sanção administrativa não é possível e uma sanção civil não é possível. No relatório, eu lhe confesso que eu não sou a relatora nata. Eu fui designada hoje, como todos viram aqui pela senhora presidente, mas é óbvio que eu li o relatório e concordei com o seu conteúdo, inclusive a assessoria me passou uma outra opção em que eu poderia considerar crime. Considero que não deva ser tipificado como crime, porque existe, além desta reparação, dessa tipificação como infração civil, né, uma imposição de multa, senador, que na prática, lhe digo, na prática, é muito mais vantajoso para aquela vítima desse preconceito do que a tipificação criminal. Na tipificação criminal, a justiça criminal enxerga o réu e não enxerga a vítima. Dessa forma, a justiça vai enxergar a vítima em primeiro lugar. Então, impondo uma multa que vai reverter em favor da vítima. Se nós levássemos isso como crime, nós imporíamos uma sanção ao criminoso, mas não daríamos a reparação suficiente à vítima, porque no direito penal a reparação do dano é muito incipiente. O juiz pode, não deve, pode reparar pelo dano cometido no crime, mas fixar uma reparação mínima. Então, a minha experiência me diz, e lhe asseguro isso com toda sinceridade, que a não tipificação é mais vantajoso nesse caso para a vítima. Quem queira discutir? Senhora presidente, me permita Mais alguém que queira observação. discutir? Senadora Rose? Para discutir a matéria, mas eu quero ser bem sucinta e objetiva. Nós precisamos do quórum dessa casa. Sim. Temos o apoio aqui, eu quero agradecer a presença dos companheiros que aqui estão, todos eles, por estarem aqui conosco, sabendo que essa sessão já está no horário de 7 horas, mas dizer assim, agradeço. Convidar todos que estejam aqui amanhã às 3 horas, nós estaremos, nós mulheres, pronunciando, queremos ouvir os companheiros de apoio, que a Juru já se manifestou, se inscreveu. Dizer, presidente, objetivamente, o que o Contarato falou há pouco é muito interessante. Nós estamos em 2019. Há 30 anos atrás, ajudei a elaborar uma Constituição. Veja do que nós estamos tratando aqui. Respeitem as mulheres que amamentam seus filhos, que nutrem a vida, cuidam dela. E dizer que esse Brasil está avançado, tem políticas sociais avançadas, tem economia avançada, com direitos de mulheres, de mães, seja ela a mãe adotiva ou não, sendo discutido em 2019. Portanto, eu quero não só pedir o apoio, como dizer que essas mulheres precisam
publicamente serem respeitadas. Não é fazer um cantinho dentro da empresa e falar que ela leva o filho dela lá para o canto do depósito para amamentar. Respeito. Respeito à vida. Respeito às mulheres, respeito às crianças. Esse projeto é muito importante. Eu quero aqui dizer que Vanessa Graziotin foi uma grande parlamentar que passou por aqui, deixou e fez história e nos deu contribuições como essas. Em 2019 podemos votar nessa matéria. Então, um direito à amamentação deve ser respeitado em qualquer local público. E acreditem, para quem está nos ouvindo, está achando que isso não acontece. Acontece. Eu já vi mulher sendo retirada de dentro de transporte coletivo. Era bem mais jovem, ainda não era mãe, mas já vi. Então, por isso, não quer dizer que em 2019 esse comportamento tenha mudado. A existência de equipamentos, instalações, são outras coisas que nós vamos discutir. Presidente, obrigado. Dizer que o outro projeto, e vou falar aqui sobre, entre aspas, coordenadora da bancada feminina, dizer que nós, mulheres, estamos unidas por esses 2 votos que apresentados pelo Vossa Excelência. Presidente. É importante a penalização do agressor pelo ato praticado contra a mulher em qualquer circunstância. Muito obrigado. Presidente, Presidente, Pois não. é só fazer aqui um registro e um testemunho aqui para os senhores e para as senhoras, que não é o que eu ouvi falar. Tem gente que está pensando assim, esse assunto não é possível, será que ainda acontece isso? Eu tenho 2 bebês em casa, um de 1 ano e 10 meses e outro de 80 dias. E em menos desses 2 anos, não foi uma vez só, não foi só uma vez que claramente a gente percebeu o olhar discriminatório porque a minha esposa estava amamentando o nosso filho. Então, assim, é impressionante, a gente pensa que isso não acontece, mas acontece. E é um absurdo e precisa, sim, punir, criminalizar. E se alguém tem que ficar constrangido é quem não entende o que é o gesto de amamentar, o que é o gesto de dar as condições para que o bebê possa estar sendo criado, sei lá onde que seja. Mas se o bebê está precisando amamentar, é ali que ele vai amamentar, até porque, repito, é um ato de vida, é um ato de humanidade, é um ato de fé, é muito importante. E quem acompanha de perto sabe a importância que tem a mãe estimular ainda mais o filho, ficar o máximo possível amamentando. Mas quero registrar, já tivemos, não foi uma vez só, já tivemos atos que a gente percebeu claramente que as pessoas estavam discriminando, tipo, por que ela está amamentando aqui no local público? Por que não foi para algum local fechado? Isso é um absurdo, mas parabéns que essa casa com certeza está fazendo justiça a várias mães e famílias, porque não é só a mãe, o pai está junto também, se constrange ou às vezes passa pelo constrangimento porque a gente está junto ali acompanhando toda essa situação. Obrigado, senador Everton. Com a palavra, o senador Rodrigo Pacheco. Senadora Leila, quero cumprimentá-la pela presidência dos trabalhos, na sua pessoa cumprimentar todas as mulheres que compõem a mesa e todas as mulheres do Senado e do Brasil pela semana que comemora esse Dia Internacional das Mulheres. Louvar também a iniciativa do presidente Davi Alcolumbre, que em respeito às mulheres atendeu todos os pleitos das senadoras para que pudessem aqui verem pautadas as matérias de interesse das mulheres brasileiras. Na nossa reunião de líderes, da qual Vossa Excelência participou, ficou definido que alguns temas permanecerão na pauta do Senado, outros, até pela natureza dele, é recomendável mesmo que, por prudência, passem pelas comissões temáticas, as comissões permanentes do Senado Federal, especialmente aqueles que se refiram à matéria de natureza penal, não é? Inclusive um projeto lá em relação à substituição de pena, indo para a Comissão de Constituição e Justiça para que possamos ter uma melhor reflexão a respeito disso. Em relação ao projeto que ora está sendo votado, é um projeto da senadora Vanessa Graziotin, que foi inicialmente relatado pela senadora Maria do Carmo e agora muito bem relatado pela senadora Juíza Selma. E dizer que o projeto nasceu originalmente com uma intenção de se coibir esse tipo de prática, que é a prática, enfim, do constrangimento às mulheres que amamentam em público. Mas houve um avanço que eu considero um avanço maduro, até muito dentro da linha do que aqui exposto pela senadora Juíza Selma,
quando faz o relatório e estabelece em explicação e em consideração ao senador Fabiano Contarato sobre a última ratio do direito penal, que para se coibir esse tipo de prática é mais prudente mesmo que se faça à luz do direito civil. E é plenamente possível se ter isso coibido no Brasil através do comando claro de um ilícito civil que diga da obrigação de indenizar aqueles que pratiquem esse tipo de conduta, inclusive avançando para uma conduta que pode ser imputada à pessoa jurídica, que eventualmente participe ou permita que isso aconteça. Levar isso para o campo do direito penal, primeiro que realmente seria inócuo, com uma previsão de pena cominada de multa apenas, abarrotando a justiça penal, que já está demonstrado aí que ela não consegue resolver todos os problemas. E essa lógica é muito bom que a gente tenha a compreensão de que a lógica de se transferir todas as soluções de todos os conflitos humanos para o campo do direito penal só faz abarrotar a justiça penal, que acaba não conseguindo punir aqueles casos que devem realmente ser punidos, que são os princípios invocados aqui pela juíza Selma, que é princípio de intervenção mínima, de fragmentariedade, de subsidiariedade do direito penal. O direito penal só deve estar presente no ordenamento jurídico e na solução dos conflitos quando outros ramos do direito não deem solução para o conflito. É muito melhor dar solução através de meios do direito administrativo, do direito civil, sem ter que levar para a seara penal determinadas condutas. Obviamente que alguns bens jurídicos que devam ser tutelados, esse independente do tamanho do fato, eles têm que estar no campo do direito penal. Mas aqui houve realmente algo razoável. As próprias mulheres senadoras concordaram com essa formatação. A própria senadora original, relatora, senadora do Maria do Carmo, assim o fez, de estabelecer isso como um ilícito civil, dando uma resposta adequada a esse tipo de situação que infelizmente a gente vive no Brasil. Aliás, eu estou muito alarmado nos últimos tempos, eu não sei se é porque a mídia passou a divulgar mais, porque tomou isso como um tema, do quão desrespeitoso é o tratamento com as mulheres no Brasil hoje, a pontos de se chegar a situações absurdas, de agressões que realmente mais remonta um filme de idade média, né? Da gente ver mulheres agredidas, sendo mortas por companheiros, por maridos, por ex-companheiros. Então, nós vivemos um momento no Brasil que o Congresso Nacional precisa dar respostas, sim. As respostas não necessariamente são só através das leis penais. Há outras respostas que podem ser dadas e essa sessão, com vários projetos de interesse das mulheres, é uma dessas respostas possíveis do Parlamento dar ao público feminino do Brasil, que tem esse merecimento. Mas realmente eu estou alarmado com a situação que nós estamos vivendo de crimes cometidos contra as mulheres, especialmente crimes violentos, e não tenhamos a ilusão de achar que isso se dará como solução só apenas no campo da mudança legislativa. É preciso haver uma conscientização de poder judiciário, de Ministério Público, de Defensoria Pública, de forças policiais, de poder executivo. Não podem impor ao Congresso Nacional que fiquem mudando leis o tempo inteiro, até porque uma lei editada em substituição a outra não necessariamente vai resolver esses problemas. Então, essa é uma frente muito ampla que tem que ser criada e eu fico muito contente dessa sessão estar sendo realizada com todos esses projetos de interesse das mulheres do Brasil. E outros tantos que aqui estão, que eu espero, se não forem nesta sessão, que possam ser nas sessões subsequentes, definitivamente aprovados pelo Senado, ou indo à sanção, ou indo à Câmara dos Deputados. Me permito fazer um último registro muito rápido, até para que a gente possa fazer a votação da matéria, que recebemos aqui, tanto eu quanto o senador Carlos Viana, a cúpula da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do nosso estado de Minas Gerais, num momento muito crítico do nosso estado, com dificuldades no pagamento desses profissionais, com uma tragédia em Brumadinho que impôs a essas forças policiais um trabalho hercúleo, está impondo a essas forças policiais um trabalho hercúleo, e recebemos então o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Giovanni Gomes da Silva, e o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Edgar Estevo da Silva, que trouxe aqui as demandas das forças policiais do estado de Minas Gerais, que merecem o nosso mais absoluto respeito, assim como merece respeito todas as mulheres do Brasil, hoje representadas por Vossa Excelência, senadora Leila, na presidência da nossa sessão do Senado Federal. Muito obrigado. Obrigado, senador Rodrigo. Eu vou pedir aos colegas para que sejamos breves, porque eu estou preocupada com o quórum aqui e nós ainda temos mais um projeto para ser aprovado.
e ainda temos a pauta extra. Então, eu vou pedir para o senador Carlos Viana, se puder ser breve, senador, peço desculpas. Lembrando que as próximas pautas, nós temos o mês de março, aí nós teremos outras sessões e que elas virão a votação aqui dentro do plenário. Não, presidente, hoje a senhora é quem manda, viu? Pode ter certeza. Eu quero, seguindo aqui o raciocínio do senador Rodrigo Pacheco, também me solidarizar com todos os policiais militares e bombeiros militares de Minas Gerais. Estamos atravessando uma fase muito difícil, pagamentos atrasados, até hoje não receberam até mesmo o 13º. E os nossos comandantes que estão aqui, Coronel Giovanni, Coronel Estevo, trazendo toda a responsabilidade que, como policiais, como homens da lei, eles têm e o apreço por nossa Minas Gerais. E dizer a todos os PMs, a todos os bombeiros de Minas Gerais, da bancada de Minas, solidária a este momento, solidária às dificuldades que estamos vivendo e, naturalmente, em busca de soluções para que tenhamos dias mais tranquilos entre os nossos servidores e as famílias que estão vivendo momentos muito complicados. E parabéns aos bombeiros pelo trabalho maravilhoso que tem sido feito lá em Brumadinho. Muito obrigado. Obrigada, senador Carlos Viana. Bom, vamos para a votação. Votação do projeto de lei. Encerrada a discussão, desculpa. Mais alguém? Bom, votação do projeto de lei do Senado número 514 de 2015 e das emendas nos termos do parecer. Os senadores e as senadoras que aprovam permaneçam onde se encontram. Aprovado. Aprovado, sessão única. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação final será publicada na forma regimental. Discussão da redação final. Encerrada a discussão, senhores senadores e senadoras que aprovam a redação final, por favor, permaneçam onde se encontram. Aprovado, então, presidente, pela ordem. O projeto de lei do número 514 de 2015 vai à Câmara dos Deputados.